Bem, estamos de volta, são 9 horas 3 minutos, 21 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Está aqui no estúdio conosco o prefeito eleito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, para conversar conosco a partir de agora sobre o resultado da eleição, a vitória no segundo turno. Prefeito eleito Nelson Marquesan Júnior, bom dia, obrigado pela presença aqui no estúdio. Bom dia, escola, prazer estar conversando com vocês. Bom dia, Rosana Oliveira, bom dia, Carolina. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. E quero também fazer uma saudação especial aqui ao vice-prefeito eleito Gustavo Paim, essa figura que me acompanhou durante toda a campanha, e ao Kevin Krieg, aqui, coordenador da campanha, que está aqui presente, nos acompanhando também, como fez durante toda a campanha. Como é que foram as horas de ontem e de noite, da vitória, da celebração, até hoje pela manhã, senhor? Conseguiu dormir, descansar, repousar? Foram pouquíssimas horas de sono, mas foi um sono maravilhoso. Mas ontem, depois que a gente se manifestou para a imprensa e que a gente foi para cima do caminhão, a gente fez questão de descer, eu e o Paim, a gente ficou até que acabassem as pessoas, até que todos tivessem ido embora ali, porque a nossa campanha foi muito no meio das pessoas, né? Conversando com as pessoas. Então a gente fez questão de cumprimentar a todos e acho que tiramos 1000 selfies, né, Paim? A gente estava muito legal, o carinho das pessoas, que as pessoas demonstram por nós, pela ideia, pelo projeto, está muito grande. Agora, depois da festa, tem que colocar a mão na massa. E a primeira tarefa de vocês será a reorganização administrativa da prefeitura. O senhor já disse ontem, quando nós conversamos lá na PUC, que não vai partir do número existente de secretarias, mas do zero para ver quantas são necessárias. Agora, algumas coisas já dá para adiantar. Que fusões já estão asseguradas? Rosane, a gente conseguiu fazer uma campanha sem nenhum compromisso com secretarias para partidos, secretarias para sindicatos, secretarias para associações. Nós temos uma campanha para buscar o melhor para o interesse público. E então nós não temos definido, e isso é muito sincero, não estou aqui enrolando, não tem nenhum nome nas conversas com o Kevin, que foi um fator decisivo, o PP, para que a gente viabilizasse nossa candidatura no segundo turno, os partidos que vieram nos apoiar. Não tem divisão de secretarias, não tem nomes sugeridos, não tem áreas. Olha, essa área é muito importante para nós. Não tem isso. Então, não, mas, por exemplo, fundir o DEMAI com o DEP, o senhor tinha cogitado. Essa é uma decisão já? É que a gente pensa que se a gente tem as coisas muito compartimentadas, não tem como a gestão funcionar. A gestão tem que ser mais verticalizada e o acesso rápido entre o cidadão e os órgãos de comando principais, né? Então, se tu tem um problema dividido em 37 probleminhas, a pessoa tem que ir em vários departamentos para resolver um problema que quem tem que resolver é a prefeitura como um todo. Então, a ideia é a gente reduzir do prefeito ao cidadão e reduzir também esse número de secretarias para a pessoa não precisar ficar circulando de porta em porta. Mas tem estudos que já foram apresentados à prefeitura que a gente não teve acesso e que a gente quer ter acesso antes de dar esses encaminhamentos. Se eu não me engano, o Instituto Falcone fez um estudo, a Fundação Getúlio Vargas também fez, sugestões sobre o tamanho ideal da prefeitura. Normalmente, quando há esse tipo de reorganização administrativa, se transformam, se juntam 2 ou 3 secretarias em torno de uma chamada de supersecretaria. O senhor vai ter essa pasta? Eu não vou chamar assim, é que normalmente as secretarias são construídas, isso não é nenhuma crítica a Porto Alegre e a nenhuma gestão ou partido, mas normalmente acontece isso. Ou pelo menos tem uma grande influência. Eu vou ter que fazer tal secretaria para dar para tal partido. Não há essa expectativa. Prefeito eleito, quando começa essa transição? Quando o senhor pretende estabelecer um escritório para começar a ter acesso a essas informações, fazer essa transição, e eu acredito cercado de já algumas pessoas que devem lhe acompanhar na prefeitura? Carolina, eu estou olhando aqui para o Kevin, da minha frente, e para o Gustavo Paim, a gente está rindo aqui. Cada agonia no seu dia. Cada dia sua agonia. Cada dia sua agonia. Ontem a gente estava esperando o resultado, em nenhum momento a gente contou com um suposto resultado, né, ou cantar a vitória antes, a gente não fez isso em nenhum momento, a gente não antecipou. E a gente também não antecipou isso. A gente vai começar a conversar sobre isso hoje e amanhã para traçar essa agenda até o final do ano. Mas o afastamento do seu mandato aqui, o senhor fica até janeiro, vai sair antes para a transição? O senhor já pensou nisso? Olha só, cara, se a gente conseguiu fazer uma campanha com todo o estresse do Kevin, que eu não podia estar aqui durante a semana, porque eu estava em Brasília cumprindo, ao contrário do que disseram, né, cumprindo aqui as minhas obrigações para honrar o salário que eu recebo, nesse período de transição vai ser mais importante, porque eu vou conseguir unir
o fato desse grupo de transição, e vai ser um grupo de que nós temos plena confiança, as pessoas da nossa campanha são todas bem intencionadas. Eu vou conseguir organizar isso com a presença em Brasília, já construindo pontes para a gestão nos próximos 4 anos, indo a ministérios, falando com o presidente Temer, falando com os órgãos públicos, Caixa Econômica, que tiver que conversar em nível nacional, para trazer, quem sabe até, Carolina, viabilizando 1 ou 2 alterações legais em Brasília que facilitem a vida dos próximos prefeitos, que vai ser muito difícil. Prefeito eleito Nelson Marquesan, nós estamos olhando o mapa dos votos aqui em Porto Alegre. O que está chamando a atenção, pelo menos a minha atenção aqui, vou mostrar aqui para o Gustavo Paim, aqui ó. Restinga, Belém Novo, Belém Velho, Serraria, os bairros mais afastados da Zona Sul. Seu crescimento foi de 166% em relação, na comparação, primeiro com o segundo turno. Outros bairros mais afastados, também crescimento acima de 100%. Cavalhada, Ipanema, Vila Nova, Camaquã, Tristeza, crescimento de 90%. O senhor, no primeiro e no segundo turno, foi apontado como um candidato que, na crítica que se fazia ao senhor pelas outras candidaturas, que não conhecia Porto Alegre. E o senhor foi buscar lá na periferia o seu crescimento que possibilitou a vitória. Como é que o senhor buscou esses votos? Como é que foi isso? Como é que foi percorrer Porto Alegre buscando esses votos que o senhor não tinha obtido no primeiro turno? Olha, eu sofri essa crítica mesmo e quero dizer que se não fosse o Waze mesmo, se não fosse esses instrumentos que os motoristas de táxi hoje usam, que os motoristas de Uber hoje usam, eu posso dizer que eu não tenho conhecimento de todas as ruas de Porto Alegre. E acho que poucas pessoas têm, né? Mas eu tenho conhecimento hoje do sentimento das pessoas. Muito mais do que bairros, muito mais de preocupado em nome de rua. A essência foi captar o sentimento das pessoas de Porto Alegre. E hoje nós temos um grande grupo de pessoas que Porto Alegre não é a cidade dos sonhos. Ela é uma cidade dos sonhos, aliás, mas na vida real tem muita coisa para ser alterada e que eu sei que eu não vou alterar todas, não é uma promessa vã aqui. Mas a gente tem questões de habitação, questões de qualidade de vida que são absolutamente necessárias fazer algumas alterações, Rosane. Eu andei muito sim para Porto Alegre, mas eu vou repetir, Escola, mais do que preocupado com os bairros específicos para dar uma satisfação para um ou outro adversário, a gente se preocupou muito em conversar com as pessoas e entender o sentimento das pessoas. Tem muitas coisas aqui que a gente pode e que a gente precisa alterar. A nossa linguagem foi sempre a mesma, nós não alteramos o programa ou a forma de me apresentar. Eu não fui diferente do que eu sou, o Paim não foi diferente do que ele é, no primeiro turno, no segundo turno, e não é diferente do que a gente quer fazer na prefeitura, sempre de uma forma muito simples. Nós não somos heróis aqui, não somos pessoas superdotadas, foi um grupo de pessoas com um ideal que chegou a conquistar as pessoas que têm o mesmo ideal em Porto Alegre. Bom, tem um ponto em Porto Alegre que o senhor vai enfrentar já nos primeiros dias de governo, que é a crise financeira da prefeitura. A situação é dramática, há risco de atraso nos salários e há poucos recursos para investimentos. Como é que o senhor imagina lidar com essa situação financeira e, ao mesmo tempo, atender a expectativa criada com promessas bem concretas, como, por exemplo, abrir os postos de saúde até às 10 da noite, como, por exemplo, ampliar a segurança na cidade, que é uma responsabilidade primeira do governo do Estado, e, naturalmente, sem polícia não se faz segurança? Olha, Rosane, a gente falou a todos os momentos, em todos os debates, sempre antes de qualquer pergunta, de qualquer resposta também, e pergunta, a gente falava da transparência do prefeito Fortunati nas suas entrevistas desde o início do ano, em relatar as dificuldades financeiras de Porto Alegre. E que esse seria um grande desafio para o próximo prefeito. Eu vou repetir aqui o que eu já disse no programa. Eu também acho que os próximos 4 anos serão os anos mais difíceis de Porto Alegre das últimas décadas, do aspecto financeiro. Ontem o prefeito Fortunati me ligou para dar os parabéns pela eleição e nós reiteramos o nosso compromisso mútuo de antes da eleição, quando eu fui conversar com ele, e a gente combinou que, se eleito fosse, eu iria conversar com ele para que ele pudesse até fazer sugestões. Olha, isso aqui não funcionou, não anda bem, isso aqui funciona, eu acho que é um modelo que tu deve seguir. E hoje eu já vou ligar para ele para combinar isso, para a gente ter também mais uma noção real da questão financeira. Mas quando é que os postos, por exemplo, começam a funcionar já com horário estendido? Tá, daí eu vou seguir adiante. Não posso te dizer isso agora, Rosane. Não. O que nosso compromisso é que no primeiro ano a gente tem que fazer uma grande diferença em 3 áreas: segurança, saúde
e geração de empregos. Mas nesse caso da saúde, prefeito, é porque o senhor disse que seria possível isso só cortando os CCs. O CC o senhor vai cortar no primeiro dia, então dá para a gente dizer para a população, bom, se os CCs vão ser cortados no primeiro dia, eu já posso ampliar o horário de funcionamento dos postos em fevereiro. Mas, Rosane, se eu não tenho nem a estrutura da secretaria, se eu não tenho nem a questão financeira, eu fui eleito ontem. Não, mas essa promessa o senhor apontava a fonte de recursos. Claro, eu dei um exemplo de valor, porque eu não tenho na minha cabeça quanto é que são 12 milhões. Eu tenho que ter uma referência. A referência é a opção, né? De 6% a 10% dos CCs. Tu consegue montar essa estrutura e também dar a segurança. Agora, como é que eu vou fazer isso sem conversar com as pessoas para entender que aquele posto não é o adequado, que é melhor abrir o posto no outro bairro? Isso não é só uma questão financeira de decisão. Tem que abrir o posto que atenda ao maior número de pessoas que tem aquela necessidade. O senhor sabe que postos já poderão ser abertos? Não, claro que não, André. Nós vamos fazer tudo muito conversado para eu poder justificar quando vocês me cobrarem aqui, né, o porquê que aquele posto está aberto, por que não foi determinado o posto, enfim. E é óbvio que este conhecimento e essa previsão de arrecadação, quanto é que vai arrecadar de IPTU, quanto é que vai arrecadar de... Enfim, eu não tenho isso, nem tenho como ter. Né? Nós aqui temos uma característica na Rádio Gaúcha, vocês conhecem, nós fazemos uma cobertura da cidade, talvez a mais intensa aí de todos os veículos de comunicação. A gente cobre muito a cidade, nossos repórteres estão sempre na rua e nós cobramos muito da prefeitura. E não foi assim com todos os governos e vai ser assim com a sua gestão também. Ótimo. Como é que o senhor lida com a crítica, prefeito eleito? Eu vou lidar com a crítica da mesma forma que eu lidei durante a campanha. Aqueles que vêm criticar, eu aceito a crítica e peço ajuda. Eu espero que vocês também ajudem a construir um senso comum em Porto Alegre de mudança e de a gente conseguir debater aquilo que realmente interessa ao interesse público, escola, né? E a gente focar no resultado. É isso. Vou pedir muita ajuda para vocês. Acho que as críticas são válidas e escutar aqueles que têm boa intenção, boa vontade, que querem construir é sempre muito importante. Mas eu vou reiterar, eu não tenho hoje, Rosane, como te dizer que dia vão abrir os 8 postos até as 22 horas. Que esta promessa será cumprida, porque isso não é uma questão de cumprir promessa, é uma questão que para a gestão da saúde, isso é uma proposta de gestão, não é uma proposta de demagoga. A gente entende, conversando com todos os especialistas na saúde, que nós precisamos desafogar os hospitais e que para isso é necessário que os postos abram até as 10 e que para que as pessoas possam tenham a possibilidade, né, de não irem se deslocar até o hospital, resolverem os seus problemas no posto de saúde, aqueles que podem ser resolvidos, para que os hospitais tenham menos filas para aqueles problemas que só podem ser resolvidos nos hospitais. Além do Kevin Krieger, que está aqui, e do Gustavo Paim, quem mais estará ao seu lado? O senhor tem desejo de trazer alguém, por exemplo, participou da sua campanha, o que vai ser ex-prefeito de Pelotas, Eduardo Leite, está saindo agora no fim do ano. O senhor quer ter ele? Nesse processo... O ex-secretário da Fazenda do Estado, Aúde Cunha, também é uma figura ligada muito ao senhor. O senhor quer ter o Aúde Cunha? Nesse processo de 2 meses agora, a gente quer ter todo mundo. Se o Bill Gates quiser vir para cá participar do nosso processo de transição, quiser participar do nosso governo, eu acho que o Bill Gates todo mundo ia considerar. O que tu acha, Kevin Paim? Um nome que poderia entrar no nosso secretariado. Agora, não tem isso, escola. Nós não temos... Estamos pedindo ajuda para todas as pessoas bem intencionadas, gaúchos ou não, porto-alegrenses ou não, que queiram construir algo diferente que possa atender melhor as demandas de Porto Alegre, sem nenhum preconceito. Objetivamente, o salário de um secretário de Estado é um salário baixo. As pessoas podem, do município. As pessoas podem até achar que eu exagero, porque a maioria da população ganha pouco. Mas R$12 mil para tirar alguém da iniciativa privada, um gestor de qualidade, um gestor de luxo, é pouco esse salário. O senhor acha que consegue montar um secretariado de elite com um salário como esse? Vamos ver agora. Esse é o desafio, Rosane. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que o desafio é maior que o salário. Acho que o desafio de fazer uma revolução numa gestão é maior que o salário. Mas o senhor conta que pessoas possam trabalhar quase como um trabalho voluntário. Eu acho que como um trabalho de formação da sua carreira, um trabalho de doação. Acho que tem pessoas que já são bem-sucedidas financeiramente, né? Enfim, que podem vir para cá para ficar, quem sabe, 1 ano e montar uma outra equipe, né? Nós estamos avaliando tudo, estamos começando a avaliar hoje. Nos próximos dias a Câmara vota o orçamento do Estado, da Prefeitura. O senhor disse
na campanha eleitoral, que era um absurdo que tivesse tão pouco recurso para a segurança. O senhor vai pedir que seja remanejado já agora, na votação do orçamento, vai tentar acertar com o prefeito José Fortunati para fazer um orçamento que tenha mais a cara do seu programa de governo do que do programa de Fortunati? O prefeito Fortunati, ele é prefeito até dezembro, né? Então, as ações todas dependem muito dele e eu não vou, de maneira nenhuma, exorbitar a competência dele. Mas é evidente que esse orçamento terá que ser alterado, ou agora, ou depois, no ano que vem, quando a gente assumir, encaminhando para a Câmara. Tem 24 mil, por exemplo, para investimento em segurança. O senhor pode negociar com a Câmara até claro. Em acordo com o próprio Fortunati? Eu quero só dizer assim, Rosane, a gente não deu tempo de a gente pensar em todos os procedimentos, né, em todas as ações. A gente está olhando no macro ainda para começar a entrar nisso. Até ontem, o desafio era esperar o resultado, para não comemorar antecipadamente. E depois era respeitar as pessoas que foram lá no comitê e atendê-las a todas e a própria imprensa. Hoje, o nosso desafio é atender a imprensa, até porque tem muitas pessoas que não prestaram atenção na eleição, né? São eleitores que votaram nulo, que votaram em branco, que estavam ausentes, eleitores do outro candidato, e que a gente também deve satisfação a eles. Então, hoje será o dia de conversar com a imprensa, mas falando muito mais do que aconteceu até agora, do que a gente pretende fazer para o futuro. Mas tem detalhes que eu não ousaria aqui avançar. Qual vai ser a sua primeira medida no dia 1º de janeiro? Que decisão, a posse para o secretariado, assina o termo de posse, dá posse para o secretariado e depois? Essa pergunta todo mundo faz, escola. Não sei te responder isso, a gente não sei te responder. Provavelmente encaminhar para a Câmara as alterações de estrutura de governo, provavelmente será isso. Já encaminhando no primeiro dia. Provavelmente será isso. O senhor vai tomar posse de manhã? Eu não sei, Rosane. Mas é que o senhor tinha dito um dia para nós que, se fosse eleito, gostaria de tomar posse de manhã. Isso lá no início da campanha, mesmo? Quando não estava nem... Do jeito que eu tenho dormido pouco, agora eu estou meio que mudando de ideia. Obrigada, nós agradecemos. Não tivemos que levantar às 7 horas da manhã, no dia 1º de janeiro, para acompanhar a sua posse. E a IPTC, hein? A IPTC foi o órgão que mais despertou atenção nessa disputa. O senhor já falou bastante sobre isso, inclusive falou ontem lá na nossa entrevista no Estúdio Móvel na PUC. Mas o que o senhor vai mudar de imediato? O que o senhor quer ver já a partir do primeiro dia diferente dentro da IPTC? É que a gente está falando de fim, né? Nós não entramos nas mudanças administrativas e estruturais. O que nós entendemos e vamos trabalhar para que a IPTC seja, e vamos conseguir que ela seja, é um órgão mais próximo. Isso não significa não multar ninguém. Pelo contrário, a pessoa que cometeu uma infração vai continuar sendo multada. Não há nenhuma dúvida disso. Não sou contra as multas, né? O que eu sou contra é fazer uma indústria de multas, por exemplo, contra o Uber. Uma indústria de multas apenas para arrecadar, né? Acho que a IPTC pode ser muito mais parceira da sociedade, por exemplo, na fiscalização de carros roubados, carros furtados, motoristas embriagados, drogados, motoristas no meio de uma ocorrência com alguém no porta-mala, andando, enfim, né, numa parceria e, evidentemente, com a Brigada Militar e com a Polícia Civil. É isso e os estacionamentos? O senhor não se incomoda de ver, por exemplo, hoje Porto Alegre tem ruas muito estreitas em que o trânsito não flui porque se estaciona dos dois lados da rua, estacionamento pago, e as pessoas ainda param numa outra faixa. Isso pode mudar em Porto Alegre para que o trânsito flua melhor? Olha, a gente tem muitos pensamentos e muitas sugestões vieram, mas qualquer coisa que eu avance aqui, eu posso estar falando um equívoco, e aí eu vou voltar aqui daqui a uma semana, e aí tu vai dizer, mas prefeito, o senhor falou tal dia, então eu tenho muito medo de falar com vocês aqui, né, para não ser cobrado por algo. O que eu quero dizer é que eu acho, nessa questão dos estacionamentos, que nós temos que incentivar estacionamentos pagos, porque quem anda num veículo particular, ele tem que ter o custo do veículo particular, porque o custo para a sociedade já tem. O ideal é que ele ande de transporte público. Então, a gente estimula a segurança no transporte público, conforto, pontualidade, etc. E possa estimular que a gente tenha locais privados de estacionamento. Tá, mas eu estou falando da área azul, essa que ocupa as duas faixas de ruas. Mas se eu tiver mais estacionamentos privados, porque eu posso arranjar uma forma de estimular isso, eu posso dizer, tu quer usar teu carro? Usa, paga o estacionamento. E aí eu posso, quem sabe, aliviar, né, o tráfego em algumas ruas, tirando o estacionamento. Tem uma questão política que me parece importante ser analisada já a partir de agora, imagino que o senhor esteja pensando, e falou isso no seu primeiro pronunciamento ontem, logo após o resultado. O senhor disse que vai conversar com
todos os partidos. Tem um partido que é importantíssimo para o senhor, que é o próprio PMDB. O senhor, além de conversar, pode convidar o PMDB para integrar o governo ou para participar diretamente da sua gestão? Sem nenhum problema, se tiver pessoas capacitadas para determinadas áreas que possam cumprir, nem que seja por um determinado momento, um determinado papel, não há nenhum problema. Se a gente lembrar da campanha, desde a Luciana Genro e o Luciano Flores e o Júlio Flores, até o Fábio Osterman, todos falaram em redução da máquina pública. Em algum aspecto, pelo menos, nas secretarias, no número de CCs, né? O Júlio Flores ainda queria encampar as empreiteiras, tudo bem, mas tirando isso, todos falaram em diminuição da máquina pública, todos sabem das dificuldades. Então, não há como um vereador agora eleito ignorar essas dificuldades que todos perceberam durante a campanha. Nós teremos anos difíceis e a população fez um contrato nessa eleição. Nós apresentamos propostas que foi de mudança, de diminuição da máquina, de eficiência, de critérios de gestão, de quem não cumprir as suas tarefas vai ter que pedir para sair. Isso não é nenhuma agressão, entendeu? Quem não cumprir em quanto tempo? É isso que nós vamos estabelecer, dependendo da tarefa. E aí, uma pergunta só para concluir assim, então, este foi o contratado. E isso é a meta que nós todos temos que atingir. Não adianta algum vereador, algum sindicato, alguma liderança querer cobrar de nós algo diferente, porque não foi isso que a gente se comprometeu, Rosane. E não foi isso que a população de Porto Alegre elegeu. Se nós somos democráticos, a população de Porto Alegre elegeu fazer diferente. Diminuir as secretarias, diminuir os casos de corrupção, ser transparente e botar resultado. A Carris, inclusive. A Carris, eu fui lá na Carris, eu quero dizer que... 55 milhões de eu reais. quero dizer, Escola, que ontem, durante a votação, eu acompanhei o Maurício, acompanhei o Gustavo Paim, fui votar, evidentemente, nós encontramos umas 4 ou 5 pessoas separadamente da Carris e disseram, nós estamos contigo. Porque nós fomos na frente da Carris, conversamos com 30 ou 40 pessoas, algumas até que foram notificadas, mas isso a gente vai conversar depois, 30 ou 40 pessoas, e explicamos, a Carris dando prejuízo de 50 milhões, ou o próximo prefeito ou outro vai privatizar, porque a sociedade, só vou concluir aqui, porque a sociedade, a Dona Maria e o seu João, que tem dificuldade às vezes para pagar o ônibus, não são obrigados a pagar esse prejuízo. 50 milhões em saúde faz a diferença, 50 milhões de segurança faz a diferença. Esta transparência, as pessoas que estavam lá da Carris entenderam que tem que pegar junto para a Carris não dar esse prejuízo. E se ela continuar dando? E se ela continuar, ou eu, agora posso falar eu porque fui eleito, sim, ou o próximo prefeito vai acabar privatizando. A sociedade não aguenta mais pagar algo que atenda só aos interesses de poucas pessoas, ou de um partido, ou de um sindicato. Se ela ainda se desculpa sobre a Carris, deixa eu insistir aqui. Se em 6 meses a Carris não der resultado, se ela não reverter... Não, 6 meses é pouco tempo, né? Se em 1 ano, no primeiro ano do seu governo. A escola não tem esse prazo. Nós vamos trabalhar para isso, entendeu? Vamos trabalhar para que não, porque se não acontecer, isto é fato, será privatizada. Por este prefeito que está aqui 4 anos, ou pelo outro prefeito dos próximos 8. A sociedade não tem que pagar máquinas públicas que não funcionam, porque quando alguma máquina do setor público dá prejuízo, tem alguém tendo lucro, alguém está tendo algum benefício, está lá na Petrobras, alguém estava tendo algum benefício, ou é mal gerida e alguém tem benefício com a má gestão, ou tem corrupção e alguém tem benefício com a corrupção, e não é o interesse público. O senhor admitiu a possibilidade de convidar alguém do PMDB, mas as urnas disseram que não queriam, nem o PMDB, nem o PDT, que estavam na chapa do outro lado. Não seria uma contradição o senhor convidar exatamente os rejeitados pela população para integrar seu governo? É que eu acho que não tem pessoas rejeitadas, a gente não fez uma campanha rejeitando pessoas ou partidos, a gente fez Mas sua crítica foi muito dura ao projeto atual, que é comandado pelo PMDB e pelo PDT. A minha crítica foi aos números que estão no portal Transparência da Prefeitura, aos números fornecidos pelas secretarias estaduais, aos números fornecidos pelos ministérios do governo federal, aos números fornecidos por ONGs e aos atos que a Prefeitura tomou ou não tomou. Agora, eu não fiz uma agressão ao prefeito Fortunati, eu não disse que o PDT é incompetente, eu disse que a gestão, da forma que ela se relaciona hoje com a sociedade e com os partidos, ela não consegue mais atender as necessidades que a sociedade exige. E isso eu mantenho. Isso não quer dizer que eu possa escutar o prefeito Fortunati hoje, por exemplo, e amanhã, e depois da manhã, e durante todo o meu governo. Então a transição vai ser harmônica, absolutamente harmônica. Tá.
Absolutamente. Isso é necessário. Você pretende visitar o prefeito nos próximos dias? Eu vou telefonar para ele hoje já. Tá. Tem a pergunta do Cláudio Brito, que ele deixou encomendada de ontem, quando nós estivemos aqui no início da madrugada. Ele diz que o senhor vai pedir para os secretários que tenham a grandeza ou a fineza de sair se não cumprirem as metas, que peçam para sair. E o que o senhor vai fazer se não conseguir cumprir as suas metas? A sociedade me deu as metas que eu sugeri para ela. Ela me deu as metas, ela aceitou as metas que eu sugeri e ela me deu 4 anos para cumpri-las. Por isso que eu tenho que dividir essas metas em várias pessoas e cada um atingir as suas micrometas, em cada secretaria, em cada departamento, em cada área. E para que eu cumpra em 4 anos, tem etapas, né, para isso. E cada um tem a sua etapa, o seu processo, a sua data, a sua meta. Como funciona qualquer gestão de projetos. Qualquer gestão de projetos funciona assim. Se divide o macro em pequenos microprojetos, se verifica o custo, se dá o prazo, se analisa os riscos, né, e se bate a meta. Líderes batem metas. Tá certo. Prefeito eleito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio nessa manhã e boa sorte na sua gestão nos próximos 4 anos. Eu que agradeço a oportunidade, espero poder conversar aqui com vocês muitas vezes, que todos nós possamos contribuir com a verdadeira mudança que a sociedade precisa e exige de nós. Perfeito. Muito obrigado, que prefeito eleito que veio acompanhado do vice-eleito Gustavo Paim e do coordenador de campanha Kevin Krieger, que estará no governo Nelson Marquesan Júnior. Rosane, qual é a tua aposta? É o primeiro-ministro.